Legal, turminha? A gente começa a parte de termoquímica aqui no estúdio, né? Uma parte que basicamente cai muito aí nas provas e nos vestibulares, né? Bom, termoquímica, do que a gente vai falar? Química, basicamente, você já sabe, né? De transformações. Agora, termo, a gente vai entrar, então, no processo de calor. Processos de transferência de calor envolvidas aí em reações químicas. O calor, provavelmente, já deve ter sido descrito lá nas aulas de física com o professor Terra. Então, qualquer dúvida, volte lá nas aulas dele, né? Mas, de um modo geral, só vamos relembrar, né? Quando nós temos dois corpos, então, com temperaturas diferentes, por exemplo, um a 0 graus Celsius e outro a 50 graus Celsius, por exemplo, né? Ao aproximarmos esses dois corpos de temperaturas diferentes, então agitação, né, molecular também diferente, você tem uma transferência de energia, sempre daquele corpo que está numa temperatura maior para quem está numa temperatura menor, e essa transferência de energia a gente chama de calor. Então, basicamente, essa é a ideia que a gente vai trabalhar hoje, né? Bom, mas do ponto de vista da química, nós temos processos, na verdade, do ponto de vista geral, nós temos processos que podem absorver o calor ou então, ao contrário, processos que podem liberar o calor. Bom, os nomes aí que você precisa saber. Olha só, todo processo que absorve calor, ele é um processo dito para dentro, né? Endotérmico. Muito bem. Ao contrário, então, a gente pode falar no processo que libera calor. Ele está liberando calor para fora. Então, tem um processo aqui que é chamado de exotérmico. Então, perceba a diferença. Quando você tem lá o calor entrando no sistema, o sistema está absorvendo calor, eu tenho um processo que é dito endotérmico. Ao contrário, quando o sistema perde calor, ou seja, o calor está saindo desse meu sistema, eu chamo aí o processo exotérmico. Tudo bem? Então, basicamente, é isso que a gente precisa saber agora, né? Esses dois termos, o endotérmico e o exotérmico. Tudo bem? Ó, coisas interessantes aí. Existem sensações quando um processo endo-exotérmico acontece próximo de nós. Por exemplo, quando alguma coisa está absorvendo o calor da nossa pele, a sensação é uma sensação de resfriamento. Resfriamento. Quer ver uma ideia? Se você pegar, por exemplo, e colocar aí um pouco de álcool sobre a sua pele, etanol, aquele lá do frasco, líquido, né? E der uma sopradinha, você vai ver que aí há uma certa quantidade de absorção de calor e você sente na sua pele, então, uma sensação de resfriamento. O álcool absorve calor da sua pele para que então evapore. É a mesma situação que você observa quando você vai à praia, né? Você sai da água, você está molhado, evidentemente, mas mesmo assim pode estar um sol enorme. Quando bate aquela brisa, opa, vem aquele friozinho, é ou não é? Certo? Então tem que tomar cuidado, porque você tem a absorção de calor pelo líquido que está evaporando na sua pele e a sensação é de resfriamento. Já te dou um toque. Existem várias questões muito simples nesse sentido, de pergunta se aquece ou se esfria. E aí o pessoal consegue escorregar facilmente, porque é simples. Ele pensa totalmente ao contrário. Bom, olha só, num processo que aliás, está liberando calor, que é um processo exotérmico, eu vou te dar uma ideia. Alguma coisa pegando fogo, um processo de combustão. Num processo de combustão, eu tenho uma sensação, ao contrário agora, de aquecimento, né? Aquecimento. Lógico, se você está lá querendo se aquecer numa lareira, você vai colocar evidentemente, opa, deu uma engasgadinha aqui, colocar evidentemente um pouco de lenha, né, e queimar. A combustão da lenha libera calor e aí a sensação de aquecimento. Tudo bem? Beleza? Bom, uma coisa interessante, olha só um processo, né? Esses são processos físicos. Do estado sólido eu posso passar para o líquido e do líquido ir para o vapor. E posso voltar, evidentemente. Bom, nesse caso, me diga aí, do sólido indo para o líquido eu tenho um processo de fusão e nesse caso ele absorve ou libera o calor? Né? Nesse caso eu tenho um processo que é dito endotérmico. Assim como o líquido indo para o vapor. Se você quiser, por exemplo, vaporizar a água, né? Você coloca lá a água na chama do fogão, lógico que você vai colocar a água dentro de uma panela, evidentemente, e vai começar a aquecer. A água absorve o calor e vai transformar então em vapor. Também é um processo endotérmico, olha só.
O contrário, aí ó, do vapor indo para o líquido, o vapor precisa perder energia no processo que é chamado de exotérmico para se transformar novamente no líquido, né? E o líquido, lógico, volta lá para o sólido também no processo exotérmico. Perceba aqui que eu coloquei umas setas para você, né? Eu estou indicando a diminuição ou então o aumento da quantidade de energia. Olha lá, do estado sólido indo para o estado líquido e estado vapor, eu tenho o aumento da energia, da quantidade de energia térmica, né? Ao contrário, quando eu vou do vapor para o estado sólido, eu também tenho uma diminuição energética. O meu conteúdo de energia está diminuindo. Tudo bem, galera? Bom, essa é a parte geral que a gente precisa saber da termoquímica, né? Eu vou colocar um pouquinho mais de conteúdo específico para a química, para as transformações químicas. Aguenta aí, eu já volto. Legal. Agora que você já sabe, então, o processo endotérmico e exotérmico de absorção e liberação de energia, respectivamente, agora a gente observa um pouquinho mais em detalhes da termoquímica mesmo, né? Das reações químicas absorvendo e liberando energia. Bom, veja só uma coisa. A gente vai trabalhar com a entalpia. Entalpia a gente chama de H, que vem de calor em inglês, heat, né? Então tá lá. A entalpia a gente pode dizer aí que é o conteúdo de energia que uma dada substância o elemento químico possui, né? Se você considerar, por